de Apocalipse, no capítulo 7. Vai aparecer pouca coisa na tela. Porque eu quero trabalhar com a própria Bíblia na sua mão. Nós falamos, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 7 de Apocalipse. Nós falamos sobre os selos. Chegamos no 6º selo. E a impressão que dá é que falta um, de fato falta. Deixa a sua Bíblia apenas aberta, preparada, e olha aqui para mim para você entender. Não leia agora, porque aí você não vai entender nem o que eu falo, nem o que está na palavra, porque você não vai entender porque não vai estar prestando atenção no que eu estou falando, e não vai entender a Bíblia porque eu vou estar fazendo zoada com a minha voz. Então, deixa só ela aberta. Há o intervalo entre o 6º e o 7º selo. Não tem nada de errado, João não esqueceu, não é nada disso. É que há um acontecimento entre o 6º e o 7º selo. Para você não achar assim, mas são 7. Eu só estou vendo 6. João, na revelação que o Espírito dá a ele, para no 6º selo, faz um intervalo no tempo, na revelação, para falar de um assunto que está no capítulo 7, que é a passagem que retrata sobre os 144 mil selados de Israel. Então vejam que não é sem propósito, sem objetivo, sem razão, essa parada que existe entre o 6º e o 7º selo. Nós temos aqui tanto a apresentação dos 144 mil das 12 tribos de Israel, 12 vezes 12, 144 mil, e temos também, dentro do capítulo 7, a visão dos glorificados. Então, dispensa a leitura, acredito que alguém já passou a vista, alguém já leu, mas eu quero ler pelo menos aqui, a partir do versículo 9, do capítulo 7, a visão, ou seja, como João vê os glorificados, de onde eram, quem eram, como estavam e o que faziam, ok? Capítulo 7, do versículo 9, fala da visão dos glorificados. Então nós temos aqui o intervalo entre o capítulo, o selo número 7 e o número 6, onde João mostra a salvação e o selo que esses 144 mil judeus recebem para serem testemunhas do Evangelho mais tarde. E também temos aqui a visão daqueles que são chamados de glorificados. Vamos ler a palavra de Deus? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar. Então, se a gente parar aqui, já dá um assunto muito profundo. Vejam que aqui, na primeira parte do capítulo 7, ele fala de um número exato. Qual é o número? 144 mil pessoas. Mas elas eram de todas as nações da terra, estrangeiros aqui? Não. Não, somente judeus. O texto é muito claro, sei que você já leu. Tanto é que ele começa a colocar por tribo. 12 mil da tribo X, 12 mil da tribo... Ele foi colocando, até completar 144 mil homens que se converterão, que assumirão que Cristo é o Senhor. E ele especifica 12 mil de cada tribo. Se você for observar, falta uma tribo aqui. Mas a gente vai conversar uma outra hora sobre isso, que é um outro assunto que vai retratar lá do Antigo Testamento. Eu não quero misturar muitas coisas, tá? A gente sabe que em alguns momentos, só para você ter uma ideia, alguma tribo foi substituída porque desaparece um nome e aparece, por exemplo, Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José, lá no Egito. Então, por isso que a gente entende. Tem uma hora na Bíblia que quando trata das tribos, a tribo de Levi não é contada porque ela foi separada para o sacerdócio. Ela não ia para a guerra no sentido de ter soldados, ela apenas cuidava das coisas consagradas a Deus. É só para você ter uma ideia, por que de repente faltou uma aqui? Tem alguma razão para isso?
que não é o caso para a gente estudar hoje à noite. Então nós temos aqui 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Mas quando a gente vai para a visão dos glorificados, que está nesse interregno, nesse intervalo do selo 6 para o selo 7, nós temos essas duas visões, nós temos essas duas imagens, vamos usar essa palavra, para a gente entender bem, esses dois quadros. João olha e vê 144 mil pessoas, e eram 12 mil de cada tribo, ponto. Esse é o povo judeu. Mas agora, a partir do versículo 9, ele diz, depois que eu vi, porque o que João está dizendo aqui é, depois destas coisas, que coisas? Depois que eu vi a revelação dos 144 mil, e que me foi explicado quem eram, tal, depois disso, eu vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as... Continuem lendo. Pode ler justamente. Essa visão que João tem agora, esse quadro que se abre diante dele, essa cena que se abre diante dele, diz que é uma multidão que não se pode contar. E não é uma multidão de apenas um povo ou uma nação. Diz que esses que aparecem, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro. Então, o Apocalipse, como toda a Bíblia, tem várias interpretações, mas eu quero passar para a igreja, como eu tenho dito desde o início, aquilo, a forma como eu interpreto, a forma como eu penso, a forma como eu estudo, para que a gente possa ter uma harmonia naquilo que vocês aprendem e naquilo que eu ensino. Vejam aqui, meus irmãos, nós estamos aqui praticamente num terço de Apocalipse, porque são 22 versículos, nós estamos estudando o 7º, são 22. Nós estamos na terceira parte de Apocalipse, na terça parte de Apocalipse, aliás. Mas se você prestar atenção quando está estudando Apocalipse, aqui e ali entre os textos, aqui e ali entre os assuntos, fala de um assunto total. Não sei se você já percebeu isso. Não é uma história, se é que a gente pode falar história, ali dentro de um cronômetro, de uma cronologia, de um tempo exato de coisas. Aqui e ali se abre alguma coisa. Que visão seria essa que João está vendo, se ainda não veio o juízo final?
Quem seria esse povo? Diz que são os glorificados aqui. É o título, mas de fato, quando a gente olha a história da igreja, do povo de Deus lá do passado, e daqueles que ainda virão depois de nós, porque nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento da igreja, não sabemos de fato quando, o que tem aqui para frente, nós vamos estudar daqui a pouco, essas coisas vão acontecer. Então, do que será que a Bíblia agora, não vamos falar mais de João, esquece um pouco de João, e imagina que você é o João, e o Espírito Santo está dizendo para você assim, o seu nome, fulano, eu vou te mostrar agora, uma grande multidão que não se pode contar. E essa multidão é composta de todas as nações, tribos e línguas daqueles que habitam sobre a terra. Qual seria o seu pensamento? Será que está falando de um grupo do passado apenas, de um grupo atual, de um grupo futuro, ou está falando, no meu entendimento, você pode discordar, fique à vontade, será que não estaria falando de todos os salvos? Porque é uma multidão de todas as nações. Você sabia que tem nações que já não existem mais e teve pessoas salvas lá para trás? Elas desapareceram do planeta, mas pessoas foram salvas ali. E tem um detalhe aqui que a Bíblia está dizendo que é de todas as nações, até mesmo aquelas que no passado não existiram. É por isso que ele vai mais longe, desapareceu como nação, como país, mas existe como etnia, existe por causa do dialeto, da língua, da forma de falar, mesmo talvez não sendo considerada como nação, mas não deixa de ser um povo, que aqui na Bíblia não está caracterizando apenas pela nacionalidade, mas até pela forma de falar. Algum povo primitivo, que talvez desapareceu do planeta, mas que alguém ali foi salvo. Essa multidão. E eles estão vestidos de uma forma uniforme. Todos vestidos de vestiduras brancas. Pode ser que João estivesse vendo realmente vestiduras brancas. E se for isso, como é que nós olharíamos isso para uma interpretação espiritual hoje? Todas essas pessoas purificadas, lavadas, justificadas por Deus através do sangue de Jesus Cristo. Como já falamos na quarta-feira, na nova aliança pelo próprio Cristo e na antiga aliança por aquilo que representava o Senhor Jesus, que eram os protótipos, que eram os símbolos que representavam Jesus na antiga aliança. Então eles estavam aqui e eles faziam um grande culto celestial. Eles adoravam, vejam bem, olha só, eles estavam de pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, aplaudindo, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí discorre todo o conteúdo do culto aqui, o louvor e a adoração. Então nós temos aqui, entre o sexto selo e o sétimo selo, uma visão que eu diria em dois tempos. A primeira dos 144 mil ainda na terra, tá, gente? Os 144 mil na terra, seres humanos ainda não transformados, mas selados, marcados por Deus. Eu pergunto aos irmãos, eu e você, cristãos como somos, servos de Deus, filhos de Deus, nós já estamos vivendo a glorificação? Quem acha que sim, diga, eu acho que sim. Pode falar, se você estiver errado a gente corrige. Nós, cristãos, salvos, remidos, justificados, com o nosso nome escrito no livro da vida, já estamos vivendo a glorificação? Sim ou não? Hã? Você afirmaria isso com toda certeza? Ou você acha? Nós não estamos vivendo ainda a glorificação.
Nós cristãos já estamos vivendo o estágio da glorificação. Nós aqui, nós. Não estou falando mais do número da Bíblia, nós aqui. Estamos? Sim ou não? Quem acha que sim, diga eu acho que sim. Alguém mais? Aqui falou de um grupo de glorificados. Uma multidão incontável de todas as tribos e nações. E falou de 144 mil selados. A vida do cristão é assim. Nós temos 3 estágios. 3. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia ou no seu papel, anote. A nossa vida como cristãos, nós vivemos 3 estágios, tá, gente? Vai ajudar na resposta para o Amorim, vai ajudar você a tirar suas dúvidas, para você saber em que estágio você está agora. Porque é interessante olhar nesses 2 grupos, que um grupo é limitado, 144 mil, de uma só nação, o outro grupo é um grupo glorificado, incontável, de todas as nações e tribos da terra. Mas ali recebem o título de glorificados. Por que que não aparece 144 mil glorificados? Anote isso aí que você vai entender essa matemática. Os 3 estágios que nós vivemos como cristão. Primeiro estágio, libertação. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o primeiro estágio que nós vivemos, que nós passamos, foi a libertação. E essa libertação se deu quando nós fomos justificados, ou seja, quando alguém pagou a nossa dívida, as cadeias se abriram, as algemas se abriram e eu fui liberto. Quando isso aconteceu? No dia que você de fato aceitou Jesus e nasceu de novo. Ali você foi liberto. Isso é uma realidade. O segundo estágio que nós vivemos é o estágio da santificação. E esse aí vai ter o seu final de 2 maneiras. Você hoje vive o estágio da santificação. O que é isso? É a sua luta para fazer a vontade de Deus, é a sua luta para não fazer a sua vontade, é a sua luta para fazer as coisas certas, é a sua luta para ser aprovado por Deus, é a sua luta para não falar o que não deve falar, para não pensar o que não deve pensar, para não fazer o que não deve fazer, para honrar seus compromissos. Essa é a nossa luta. Amados, a gente mistura muito as coisas quando diz assim: Deus me faz ser santo. Isso é um trabalho nosso, irmãos. O trabalho da santificação é com o meu esforço, com a minha dedicação, com a minha entrega, com a minha busca. Eu tenho 2 auxílios para que eu viva um estágio de santificação de um bom nível. Quais são esses 2 auxílios? O Espírito Santo que habita em mim e a palavra. Porque Ele, a Bíblia diz em João, capítulo 15, 16, que Ele vai me guiar toda a verdade. Mas essa verdade tem que estar em mim. Não existe santificação sem leitura da palavra. Esqueça. Se você quer ter uma vida santa diante de Deus, mas não lê a palavra, você não tem ferramentas adequadas, suficientes para você ter uma vida de santificação. Tem uma diferença muito grande. Uma outra coisa que a gente mistura muito é santificação e santidade. O que nós vivemos, do dia que você aceitou Jesus, que você foi liberto, justificado e perdoado, selado pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com o que diz Paulo, você entrou no estágio mais difícil da sua vida, que é exatamente o estágio da santificação. E quando é que ele termina? Tem 2 formas.
Ou quando eu morro, ou no arrebatamento da igreja. Até lá, até aquele momento, eu ainda não estou glorificado. Ainda não estou glorificado. Porque eu ainda habito num corpo carnal, tendencioso. Nós estamos em família aqui, e nós não vamos contar para ninguém, vamos só colocar para o pessoal lá fora, colocar nas redes sociais. Alguém aqui hoje, da hora que acordou até aqui, sentiu vontade de pecar, foi induzido a pecar? Estou com a minha mão levantada aqui já. O maior pecador dessa igreja sou eu, tá, gente? Se você não sentiu, parabéns. Você está no estágio extraordinário. Tomara que eu chegue lá. Anote isso aí que eu vou dizer para você. Eu não estou pregando sobre isso, mas o assunto entrou por causa da pergunta do Amorim. Santificação não é ausência de pecado. Tem gente que pensa assim: quando eu não senti vontade de fazer mais nada de errado, e quando eu estiver no mundo onde tudo seja perfeito, eu entrei no estágio de santificação. De jeito nenhum. A santificação é uma luta contra o pecado presente, aqui e agora, me cercando todo momento. Está no trânsito, quer chamar palavrão, né, irmão? O que você vai fazer? Vai ceder a carne ou vai ouvir o Espírito? A decisão é nossa. Por isso que essa história de ficar pedindo de Deus para ser santo sem fazer esforço não funciona. Eu diria, o que Deus deixou para me ajudar no meu processo de santificação, Valmir, está me olhando muito. E o que mais? E o que mais? E a palavra. Se você disser para Deus: Senhor, eu quero ser santo, me ajuda, Ele vai dizer assim: o meu Espírito habita em você e você teima com Ele. Você sabe que não deve fazer isso, mas está fazendo. E a minha palavra que você abandonou. Então, gente, não vamos esperar um estardalhaço, trovão e relâmpago para que a gente alcance um estágio de santificação, porque nós já temos em nós o Espírito Santo, que vai dizer: você está errado, olha a sua conduta, repara o que você está fazendo, toda semeadura tem colheita, cuidado com essa palavra, olha como você está se comportando, veja com quem você está andando, olha o que você é toda hora falando. E Ele sempre usará a palavra. E esse, Amorim, é o estágio que nós estamos vivendo, até a hora da nossa morte. Porque tem crente que está perto de morrer às vezes, e o coitado está com uma dor tão terrível que ele acaba soltando um palavrão ali, para extravasar aquela dor que ele está sentindo. Eu vi meu pai passar por isso. Um mês antes de falecer, 20 dias, não sei. A dor era tão intensa de um procedimento que estava fazendo. E eu tenho certeza absoluta que ele não perdeu a salvação por causa daquele momento. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas a santificação é um sacrifício meu para Deus. A salvação vem de Deus para mim. A santificação é de mim para Deus. Você está entendendo como é? Então pare com esse negócio de estar orando, Senhor, porque de repente Ele pode levar a sério. Se você não pode ver alguma coisa que você cobiça, então eu vou te ajudar a ser santo, aí fura teu olho. Mas pegando esse assunto que o Amorim colocou, depois eu volto para os glorificados aqui. O Senhor disse assim: se a tua mão te faz pecar, Ele diz assim: eu vou cortar a tua mão. Não, Ele disse: corte você a sua mão. Eu estava assistindo uma reportagem da Indonésia, porque lá que parece que quando alguém chega lá e com droga é executado. Aí falando sobre essa questão, o ministro da Justiça era alguma autoridade lá bem iminente lá. A repórter perguntou: mas me diga uma coisa, quer dizer então que quando a pessoa aqui na Indonésia rouba, vocês cortam a mão? Eu disse: não, de jeito nenhum. Que direito nós temos de cortar a mão de alguém? Ele mesmo corta. Ele coloca a mão numa guilhotina e ele mesmo corta.
Se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. É nossa responsabilidade santificação. Nunca foi de um para o outro. Pastor, se santifica lá por mim, que o senhor é assim com homem. Ai de mim se não cuidar da minha própria vida. Marido não se santifica por esposa. Esposa não se santifica por marido. Filho pelo pai, pai pelo filho. Nada disso. Você pode ser intercessor, é bem diferente. Por exemplo assim, Senhor, tem misericórdia daquele meu marido. Espírito Santo, faz que ele crie vergonha na cara. Aí está certo. Aí está certo. Faz com que ela também crie vergonha na cara. Aí também está certo. Porque você está intercedendo agora. Você dizer que a sua santificação vai servir de carona para o outro, pode esquecer. Santificação, tanto quanto a salvação, ela é pessoal. Eu não posso receber salvação para outra pessoa. Eu não posso me santificar para outra pessoa ou por outra pessoa. Então, amados, quando a gente volta para os glorificados aqui, agora João está falando de um grupo que está em outro nível. Veja que nos 144 mil, não aparece vestimentas brancas, palmas nas mãos, diante do trono do Cordeiro. Olha o texto, veja que a visão é bem diferente. Então, ele vê aqui os glorificados. E eu quero entender que esses glorificados se fala de todos, mas de todos que estão salvos e que estarão com Deus na eternidade. É assim? Pois não, minha irmã? Os judeus e esses 74 mil são os judeus que se converterão durante a tribulação, isso depois que a igreja tiver sido arrebatada. Exatamente. Por isso que eu falei que eles vão testemunhar a respeito de Jesus. Gente, depois do arrebatamento da igreja haverá muita salvação, só que não mais dessa forma como a gente recebe de graça, nem serve direito e vai ser salvo. Ali é o seguinte: eu confesso Jesus, não recebe o selo, não compra, não vende, vai morrer de fome, vai ser perseguido, vai ser metralhado, vai morrer de doença porque não pode comprar remédio. 144 mil das 12 tribos sairão mundo afora anunciando o Evangelho de Jesus. São testemunhas. Diga-me. Terceiro estágio, já quer ir para lá? Ah, não quer ir agora não. Um pastor chegou comigo essa semana e disse assim: pastor, o céu é muito bom, né, pastor? Eu disse: é muito bom, mas eu não quero ir agora não. Você quer, vai na frente. Vamos já chegar aqui nos glorificados. Então, quando nós vamos viver o estágio que é o último da nossa vida da glorificação? Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, aí, o que vai acontecer? Estaremos para sempre com Ele, não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá doença, porque no estágio da glorificação, as primeiras coisas, ou seja, esse dia a dia, louco, haverá passado. Por isso que ele diz: eis que faço novas todas as coisas, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, meu irmão, você já passou pelo período, pelo estágio da libertação, glória a Deus, quem é liberto diz amém, mas só se for mesmo, se não for, hoje à noite aceite Jesus, tá? E que estágio nós estamos vivendo? E não é fácil não, tá, gente? Ser santo é um desafio muito grande. E nós vamos viver esse estágio da santificação ou até o dia da nossa morte, ou até o dia do arrebatamento, se estivermos vivos. Quando começa o estágio, o último estágio, que é o estágio da glorificação nas nossas vidas? Quando estivermos com outro corpo, quando estivermos em uma outra dimensão, quando não estivermos mais sujeitos à corrupção dessa vida, em todos os sentidos,
E a Bíblia diz através de Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, dizendo: então estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui os glorificados estão nesse estágio. Por isso que eu digo que a gente precisa ler Apocalipse não de uma forma cronológica assim, segunda, terça, quarta, quinta. É como se eu estivesse falando aqui de segunda-feira e desse um salto lá para sábado. Gente, hoje é segunda-feira, vamos fazer isso e aquilo. Mas sábado que vem a gente vai fazer isso e aquilo. De repente eu volto para o meio da história, mas quarta-feira tem aquele e aquele outro assunto para resolver. Então aqui você vê que ele fala de uma situação que vai acontecer na terra, 144 mil, 12 mil de cada tribo, e de repente ele dá um salto e vê todo o desfecho de toda a história de Deus na terra com os homens. E agora ele vê todos os salvos diante de Deus, exaltando o nome dele, juntamente com o Cordeiro. Amém? Está entendido essa parte? Sim ou não? Muito bem. Agora que nós vamos chegar no sétimo selo. Então houve esse interregno, houve esse intervalo entre o sexto e o sétimo selo, quando João tem essas duas visões a respeito de 144 mil, a respeito dos glorificados. A gente vai lendo aqui para observar agora que o sétimo selo, antes de ser, quando é aberto o sétimo selo, não acontece fenômenos, como nós vimos aqui. Vocês viram aqui, cavalo, tal, isso tudo, certo? Vamos passar aqui que todo mundo já está pronto para ensinar isso aqui na sua casa. Mas você percebe que o sétimo selo, além de trazer várias outras coisas, o anúncio de um anjo a respeito de coisas que vão acontecer. Então vamos lá. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio cerca de meia hora. Não sabemos em que tempo, irmãos. Não sabemos em que tempo. Se for um silêncio de meia hora no céu, para nós aqui na terra é uma eternidade. Lembrando que a Bíblia diz que um dia do Senhor é 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é um dia para o Senhor. Se você não tiver o que fazer hoje à noite, quiser fazer esse cálculo, vá pegando aí, passa a noite acordado fazendo na sua calculadora lá, e depois você me diz alguma coisa. Eu não sei se ele se refere a meia hora da terra, meia hora do céu. Eu só sei que houve silêncio. Mas por que esse silêncio? Aí você vai navegar em muita coisa. Aí tem gente falando tanta coisa, gente. Houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Olha só, sétimo selo que o Cordeiro abriu, houve um silêncio, uma expectativa, uma parada em tudo, como se dissesse assim: vamos observar a sequência das coisas. Aí o que é que ele vê mais? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, ou seja, vai acontecer agora um desfecho de novos eventos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Não esqueçamos que todas as orações feitas por um cristão com sinceridade de coração, elas estão sendo oferecidas diante de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Algumas pessoas já falaram, o incenso é a oração. Não é. O incenso sobe com as orações, ok? Para a gente não achar que é a mesma coisa. E quando o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou para a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Talvez, meu irmão, aquela oração que você faz, pedindo justiça na terra, pedindo um monte de coisa, talvez só vá acontecer depois de muito tempo se passar por aqui. Não haverá uma oração sem resposta. Muitas a gente não vai ter nesse momento aqui, nessa hora. Talvez virão depois. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então agora o 7º selo foi aberto, se descortina diante de João a nova visão. Qual é agora?
7 anjos com 7 trombetas. Tudo que aconteceu no primeiro, segundo até o 7º selo parou ali. Agora nós estamos entrando num novo período, vamos dizer assim, e novos acontecimentos. Acompanha aí. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também toda erva verde. Anote aí do ladinho da sua Bíblia que a primeira trombeta, com esse primeiro juízo de Deus, e eu já falei aqui que o juízo de Deus ele vem lá desde o Gênesis, por isso que em Apocalipse está o juízo final, porque tem os outros. O que aconteceu? Afetou o quê? O planeta, a terra, a vegetação, as árvores. Então coloque aí. Primeira trombeta, naquilo que Deus manda como juízo, afeta o planeta, a terra. Ok? Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, nesse segundo momento, quando a segunda trombeta toca, tem outro juízo de Deus sobre o mar. E ele diz que a terça parte de tudo que existia no mar acabou. A terceira trombeta. Então você já colocou aí que o efeito foi sobre o mar, né? Primeiro o efeito foi sobre a terra, o segundo foi sobre o mar. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, e caiu do céu sobre a... E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então vejam. Eu achava que quando afetasse o mar, não. Nós sabemos que apesar de toda a influência e toda a importância que o mar tem para a vida humana, a água não é potável, né? A gente não pode beber. Então agora aqui vejam que Deus foi lá e tocou no ponto vital da vida na terra. E qual é esse ponto vital? Rios e fontes foram afetados por essa estrela que caiu. E absinto significa amargo. Então as águas se tornaram amargosas, possivelmente também venenosas. E por conta disso, muitos homens morreram aqui na terra. Em alguns casos, a palavra estrela significa anjo. Pode ser do bem, pode ser do mal. Tá? A gente vai ver mais um exemplo aqui para frente um pouquinho. Está indo tudo bem até aí, gente? Então nós vemos agora que a terceira trombeta afeta rios e fontes de águas. Por enquanto nós estamos na terra, certo? Os efeitos dos flagelos que Deus está mandando, os efeitos do juízo que Deus está mandando, por enquanto estão no planeta. Não está no espaço sideral ainda. Mas será que ele será afetado? Será que é só na Terra, no planeta que nós vamos? Nós não, que eu não vou estar aqui. Você vai? Se Deus quiser, não, mas Ele quer que você não esteja. Então, será que outras coisas serão afetadas? Mas e se forem afetadas, tem alguma correlação com a Terra? Qual é o efeito da Lua sobre o planeta? Já falamos. O efeito do Sol, das estrelas. Vocês acham que essas estrelas que a gente vê, o Sol e a Lua, estão aí só para enfeite? A Bíblia diz, lá em Gênesis, quando Deus estava criando, que Deus criou o Sol para governar. Não foi para enfeitar. Para governar o dia, a Lua e as estrelas para governarem a noite. Deus deu ao Sol e deu à Lua e às estrelas uma missão.
E se a gente for estudar isso a fundo, que não é o caso, nós vamos perceber os efeitos que o Sol tem sobre o planeta para gerar vida e os efeitos que a Lua e as estrelas têm também sobre o nosso planeta. E eles também foram afetados. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ainda não acabou não, vem coisa por aí, vem chumbo grosso. Vejam, terra afetada, o mar na sua terça parte, pegue 10 divida por 3, vai dar 3,3. Imagina aí, terça parte da terra afetada, a terça parte de tudo que existe no mar afetado, a terça parte dos rios e fontes, o sol, a lua e as estrelas afetado. Agora, dizem os estudiosos que talvez o dia diminua o seu tempo, que é 24 horas para 16 horas. O distúrbio que vai vir sobre a humanidade. Aqueles que estavam acostumados a ter o dia vão ter a noite, aqueles que tinham a noite vão ter o dia. E a coisa é muito séria, meus irmãos. Só que isso ainda não é tudo. Isso aí são demonstrações de Deus a respeito de que Ele governa de fato, de que nada fugiu do controle, que Ele tem tudo na sua mão, que a humanidade vive aqui do jeito que está vivendo, mesmo tendo dito para Deus sair de cena, Ele continua sendo o Senhor de tudo. Não vai haver tecnologia, não vai haver ciência que possa mudar esse quadro. Nada poderá ser feito para mudar o quadro caótico. Imagina a terça parte nos rios e oceanos de peixes e animais marinhos mortos, o mau cheiro, as doenças, as pragas que vão surgir naquele período. Vimos que Deus, com esses atos, fere a terra, fere o mar, fere os rios e os astros. Mas por enquanto o homem está intacto, não é isso? O homem, apesar do planeta estar um caos, imagina você dentro de uma casa, só os escombros depois de uma guerra, de uma bomba ser jogada lá, mas você está com saúde, está perfeito, está tudo bem com você. Só o ambiente, só o lugar, só o que está em sua volta está um caos, mas você ainda, né? Bom, vocês lembram o que Satanás disse para Deus quando ele abordou a questão de Jó? Quem lembra bem? Vamos fazer um ponto aqui. O que ele disse assim? Ele destruiu tudo. E ele disse o que para Deus? Deus perguntou: e aí, ó, tu me incitastes contra o servo Jó? Tirou sua família, tirou seus bens, tirou tudo. E ele continua me servindo aí, belo e formoso, dando glória a Deus. Aí Satanás, que conhece também, disse assim: olha, nada existe mais precioso do que o homem, para o homem, do que a própria vida. Toca na vida dele. O Senhor vai ver se ele não vai blasfemar. Ele disse assim: você mesmo vai lá tocar, eu só não te dou autoridade para tirar a vida dele. Foi lá e tocou na vida de Jó, no corpo de Jó. E a gente sabe a história de Jó. Então, você voltando aqui para o Apocalipse, sol, luas, estrelas afetadas, o mar afetado, a terra afetada, os rios afetados, as fontes das águas afetadas, mas o homem continua intacto ainda. Mas será que vai ficar assim mesmo? Quinta trombeta. Leiam vocês para poupar a minha garganta aqui. Quinta trombeta, capítulo 9, começa no versículo 1 aí.
Versículo 2. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como quem tem os escorpiões da terra. Continue vocês. Foi-lhes também dado e se durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas fazia com que o barulho de carro de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Olha só. Quando as coisas estavam acontecendo apenas com a natureza, a Bíblia não chama de ai. Mas quando agora os homens são afetados, se torna ai, porque a coisa será extremamente dolorosa. Aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Nós vamos fechar aqui na quinta trombeta por causa do tempo, mas nós vemos aqui: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Possivelmente se refere aqui, irmãos, quando a gente vê mais para frente, inclusive, a Satanás. Em muitos casos, estrela, como eu falei, representa anjos. E você vê que quando ele abre o poço do abismo, sobe essa fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, vinham os gafanhotos, uma série de coisas aqui. Nós acreditamos que não se tratam de insetos, se tratam de demônios, porque o grande abismo será aberto. E eles, os demônios, que estão aprisionados no abismo, no grande abismo, por causa do pecado da rebelião nos céus, Deus mesmo vai permitir que eles sejam instrumentos de punição para punir os próprios homens que não creram, que não se renderam a Deus, que não aceitaram a Jesus. E interessante que vai acontecer algo aqui, ao mesmo tempo estranho e difícil até de a gente entender e explicar, por causa do sofrimento que esses escorpiões causarão nesses homens. Não se sabe exatamente como vai ser, amados. Se vai ser através da guerra química, de bombas, ninguém sabe, mas que vai acontecer. Uma coisa interessante: Deus vai segurar o espírito da morte. Ele não vai ter poder sobre ninguém, que é para que eles sofram simplesmente 150 dias de sofrimento aqui na terra. Então vocês veem que é uma sequência de coisas. A terra afetada, claro que há sofrimento, mas o corpo está intacto ainda. O mar, o corpo está intacto. A lua, o sol e as estrelas, o corpo intacto. As fontes das águas ainda. Mas agora então a coisa vai apertando, vai apertando, vai apertando, e agora Deus começa então a tocar através desse fenômeno dos escorpiões, que vão sair como se fosse um grande exército. A gente, de fato, quando João tem essa visão, que olha aquilo ali, se fosse um equipamento de guerra de hoje, se fosse um drone, por exemplo, se fosse um tanque, se fosse alguma coisa,
na visão, ele não conhecia, não sabia o que era isso. Então pode ser que ele tenha descrito aquilo ali como a figura de um escorpião para nos dar o entendimento. Mas seja lá o que for, a coisa será terrível, insuportável, tão insuportável que os homens vão procurar a morte e ela vai fugir deles. Se jogarem de prédio não vão morrer, se meterem uma bala na cabeça não vão morrer, se tomarem remédio aí em grande quantidade não vão morrer, porque a morte ela vai ser uma das formas de Deus punir a raça humana contra todo o pecado. Gente, tudo que está acontecendo na terra, contra o evangelho, contra a família, contra a palavra, os absurdos, a corrupção, a maldade, a perversidade, tudo não está impune. Deus trará o tempo certo do julgamento. Não é no nosso tempo. Como eu desejo isso. Mas não é no nosso tempo. Mas a verdade é que isso aqui, eu não posso olhar para isso aqui apenas como história, gente. Não tem como. Não tem como olhar para esses textos, para essas afirmações e revelações de Apocalipse e achar que isso aí foi só lá para trás no tempo de Jerusalém, do Império Romano. Não, de forma nenhuma. Isso aqui ainda vai acontecer. Se tem alguma coisa ligada entre esses acontecimentos e aqueles que aconteceram lá atrás, aquilo ali foi apenas uma pequena amostra grátis do que de fato vai acontecer ainda, né, aos homens que desprezaram Deus, que abandonaram Deus, que se corromperam e que corromperam muitas pessoas. Então, vejam que naquele momento, eu diria que o pior de tudo não é a dor, o sofrimento que esses escorpiões, esses monstros vão causar, essas armas vão causar, esses vírus, nós não sabemos de fato o que é exatamente, mas o pior de tudo é a pessoa não poder dar alívio tirando a própria vida. Porque tem gente que busca alívio tirando a própria vida. Aqui o homem não vai poder fugir disso aqui, tirando a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, confirmando, versículo 11, olha aí para mim, já vou te ouvir, Red. Veja o versículo 11, o que diz? E tinha sobre eles como seu rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo, amados? A gente sabe, Satanás, Lúcifer. O nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Os dois traduzidos significa destruição ou destruidor, certo? O primeiro ai passou, esse que ele depois destas coisas vem ainda 2 ais. Amém, gente? Diga, Redvaldo. Dê uma aguinha aqui, por favor, João. Essa questão da palavra escorpião que está falado lá na quinta trombeta, no capítulo 9, que se refere a escorpião como uma dor cruciante, uma dor insuportável, que também está escrito lá em Lucas 10, capítulo 19. Ele fala que eles vos dê autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente nos causará dano. Então essa questão do escorpião é que vai ser uma dor insuportável, uma dor cruciante. Inclusive, segundo os estudiosos, é a dor mais aguda que existe. É a ferrada de um escorpião. Eu falei, aí a Bíblia aponta usa esse símbolo do escorpião exatamente para mostrar para a gente. É como será um escorpião de verdade, gigantesco? Será que vai ser um inseto mesmo? A gente acredita que não. A gente acredita que é uma linguagem simbólica, nesse caso aqui, figurativa, mas que de fato, como saíram do abismo. Lembra aqui? Começa dizendo que o anjo do abismo abriu e liberou. Numa fumaceira saíram esses insetos na linguagem dele. Mas a gente acredita que os próprios demônios, eles estarão trabalhando sobre o planeta. Agora, usando o que? Como será? Eu não quero estar aqui para ver e para comprovar como é que é. Se você quiser ficar por aqui depois contar para nós. Fala das trombetas. Na primeira trombeta ele diz que queimará a terça parte da terra. Na segunda trombeta, a terça parte tornou-se em sangue. Na terceira trombeta, a terça parte dos rios e sua
Por que ele se trata da terça parte, terça parte, terça parte? Não tem nada de palavras isso assim que diga, por causa disso aqui, né? Tem um texto que eu vou estudar para trazer na próxima quarta-feira a respeito dessa terça parte, que está atrelada a uma outra situação que aconteceu, digamos assim, na eternidade. Vamos ver se, vou estudar para ver se cruza de fato, né? Tá bom? Fala lá do dragão que arrastou a terça parte, vamos ver se tem alguma conotação, tá certo? Pode ser que João esteja aqui falando dessa terça parte apenas como uma referência, de dizer que uma significativa parte foi afetada. Sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém, amados?